Muito bem, irmãos, é bom estar aqui outra vez. É sempre uma alegria estar aqui e também um pouco triste porque não estamos lá, não é? O Senhor ainda não voltou, mas é bom podermos estar aqui. Eu estou com a garganta um pouco afligida, vou só pôr aqui um reboçado para a tosse. Ou como dizem os brasileiros, uma bala. Ok. Muito bem. Muita tecnologia hoje. Os nossos irmãos da América têm auscultadores, alguém está a traduzir para eles. E tudo isso tinha de ser preparado. E agora estamos prontos. Estamos no slide número 62, salvo erro. É isso. Está certo, não é? Nós temos uns profissionais lá atrás. Ok. Muito bem. Então, vamos começar. Bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez. Bem-vindos todos aqueles que estão aqui pela segunda, e terceira, e quarta e 20ª vez. Todos bem-vindos. Todos são amados. Porque nós, como cristãos, somos comandados a amar. Amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo. E hoje em dia há ideologias lá fora em que é permitido odiar quem não é da mesma ideologia. E é permitido desumanizar com quem não concordam. E é proibido normalizar aqueles com quem eles não concordam. No cristianismo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, isso é a coisa mais longe dos seus ensinos. E a mensagem principal do Senhor Jesus Cristo é o amor. Custe o que custar. Perdoar. Enquanto Jesus esteve na cruz, ele orou a Deus Pai e diz: Pai, perdoa-lhes. E essa é a mensagem dos cristãos, a mensagem verdadeira. E quando o Nando estava a dar a sua apresentação, apareceu aqui uma porção, um texto da Bíblia, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que colocar a sua fé nele, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a mensagem principal da Bíblia. Que Deus nos amou tanto que Ele fez uma... não sei se bem a palavra fez, mas Ele concretizou uma solução para o problema humano. Se nós prestamos atenção aos políticos, nós prestamos atenção ao que eles ensinam nas universidades, os documentários, todos resolver os problemas da humanidade. E geralmente a solução é sempre mais dinheiro. Mas o crime continua e às vezes até aumenta, não é? A pobreza continua, a falta de educação continua. Todos estes problemas continuam. E os políticos já andam nisto há 3.000 anos. 3.000 anos que existe civilização e que estão a tentar resolver os problemas. Mas Deus é o nosso Criador. Não há ninguém que nos compreenda melhor do que Deus. E Deus sabe qual é o problema. O problema é a nossa natureza pecaminosa. Nós temos em nós duas coisas que lutam uma contra a outra. Por um lado, fomos criados à imagem de Deus. E sabemos o que é o bem e como devemos nos comportar. Não há ninguém no mundo que não saiba o que é a diferença entre o bem e o mal. Ao mesmo tempo, nós temos uma natureza pecaminosa. O que é isso? Pecaminosa é adjetivo da palavra pecado. Nós todos também temos uma natureza que tem a tendência de pecar. O pecado pode ser definido em várias maneiras. Uma delas é tudo que não é o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é amor,
etc. Tudo que é contra Deus é pecado. Tudo que é contra o caráter de Deus. Mas outra maneira de definir o pecado é simplesmente egoísmo. É quando eu ponho a mim mesmo à frente dos outros. E daí que há corrupção, daí que há crime, daí que há falta de ética de trabalho que leva à pobreza, daí que há uns que roubam dos outros e sucessivamente. E se nós não resolvermos o problema do pecado, podemos investir todo o dinheiro do mundo, todos os planos, todas as estratégias e os problemas vão persistir. Mas se alguém conseguisse transformar o coração do homem e resolver o problema do pecado, resolvia-se todos os problemas. E então Deus fez isso. E Ele decidiu entrar em nosso mundo, se fazer homem. E nós todos sabemos que era isso o que Jesus Cristo era. Era Deus que se fez homem. E Ele foi à cruz e Ele deixou-se morrer. Ele propositamente deixou que aqueles homens o matassem. E houve alguma coisa que aconteceu nesses momentos em que Ele estava na cruz, que não era visível aos olhos dos homens. Mas enquanto Ele estava na cruz, espiritualmente, Ele pegou em nossos pecados e colocou em si mesmo e morreu com esses pecados. E agora, todo aquele que quer ser livre do seu pecado, Ele fez só uma condição: que tenham fé nele. E Ele retira essa natureza de nós. Ok? E um dos efeitos colaterais, um dos efeitos secundários, é que também vamos poder ir para o céu e estar com Ele eternamente. E é por isso que, mesmo nesta congregação, e em todo o mundo, onde há pessoas que colocaram a sua fé em Cristo Jesus, Deus entrou em suas vidas e começou uma obra de transformação. E nesta congregação, talvez temos pessoas aqui que já foram criminosos, que já foram prostitutas, que já foram corruptos, mas se transformaram. E agora na igreja não há classes, temos aqui pobres e ricos, nós nos tratamos todos por iguais. Porque agora somos todos no mesmo nível, fomos todos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Somos todos mendigos que encontramos o pão. E o pão é o Senhor Jesus Cristo. Então, se estão aqui a visitar pela primeira vez e nunca ouviram isto, esta é a mensagem da Bíblia. Se tenham dúvidas, falam aqui com um dos anciãos, aqui um dos líderes, eles lhe dão a Bíblia e vocês podem ler por si mesmos. Há muita igreja que se chama cristã e ignoram a Bíblia. Criam as suas próprias tradições e rituais e cerimónias, não sei o que mais, e nem fala desta mensagem tão bonita que está aqui mesmo na Bíblia. Qualquer pessoa pode ler e compreender. Mesmo uma criança. E é por isso que nós chamamos isto o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E é mesmo bom, porque Deus é bom. E Ele nos ama. E Ele não quer nada de nós. Ele não precisa do vosso dinheiro. O que é que Deus vai fazer com o vosso dinheiro? Desculpa, Ele não precisa da vossa presença na igreja. Nós gostamos de vos ver. Mas nós percebemos que ir aqui e vir aqui não vai fazer nada. Ir à igreja não salva. Ir à igreja não transforma. Só Cristo transforma. E essa é a nossa mensagem. Nós não queremos nada das pessoas. Não queremos o seu voluntariado, não queremos o seu dinheiro. Porque Deus não quer. Deus quer simplesmente que tenham fé em Cristo Jesus. E depois Ele entra em nossa vida e começa essa transformação. Então eu quero vos desafiar a fazerem isso. Eu sei que é difícil. Porque quase todas as religiões do mundo dizem, olha, vocês têm que fazer esta lista de coisas. E não podem fazer esta lista de coisas. E só assim é que Deus se vai agradar e talvez fazer qualquer coisa para vocês. Mas a mensagem da Bíblia não é essa. Deus diz, não importa o que vocês façam ou não façam,
nunca vão conseguir alcançar o nível de perfeição que eu exijo. Porque Deus é santo, santo, santo. E como nós nunca conseguimos alcançar isso, Deus diz, olha, deixa-me eu fazer. Ok? Eu tenho criancinhas e às vezes eles querem ajudar, mas eles não são capazes. E às vezes eu tenho que dizer, olha, deixa o papá fazer. Ok? É isso que Deus faz connosco. Ele diz, olha, vocês não conseguem alcançar. Deixa-me eu fazer. E quando nós largamos as mãos e dissemos, ok, eu coloco isto tudo nas tuas mãos, pela fé, eu vou confiar em ti, Deus, e não vou mais experimentar salvar a mim mesmo, tentar ser melhor, tentar fazer coisas para agradar-te, eu deixo completamente contigo. Quando nós fazemos isso, então Deus entra e faz maravilhas. Ok? Portanto, eu vou falar de outro assunto, mas eu queria que todos soubessem esta mensagem, porque esta é a mensagem primária. Aquilo que eu vou falar é algo que vem debaixo dessa outra mensagem, que é a mensagem principal. Ok? E vou entrar em pormenores, talvez não percebam. Esta mensagem é para pessoas que já têm estado a ler a Bíblia e já conhecem mais da Bíblia. Eu peço desculpa para quem não compreende algumas partes aqui. Podem sempre falar comigo depois, mas não se sentem-se mal se não estão a compreender coisas, porque é natural, não é? Se eu fosse para um clube de Luís de Camões e comecem a falar de coisas e é a minha primeira vez e nunca li Luís de Camões, eu também ficava assim, não é? 50% está a passar pela minha cabeça e não percebo. E seria natural, não é? Então, não se sentem mal, mas se podem só lembrar uma coisa deste tempo que estão aqui, é esta mensagem que eu acabei de dar. Que Deus vos ama e Ele quer que vocês largam. Confiam nele, deixam Ele fazer a obra. E Ele pode, porque Ele já se sacrificou na cruz. Ele já tomou o nosso pecado e morreu com Ele. Esse pecado está morto. E agora Ele pode transformar nossas vidas. E nós temos, por todo o mundo, muitas pessoas, algumas estão na cadeia, não é? Que agora são pessoas boas por causa dessa decisão que fizeram. Não é? E é só essa transformação que Deus faz nas corações que nós podemos mudar o mundo. Ok. Então nós estamos no meio de uma conferência que começou na sexta-feira e o assunto tem sido o cinto da verdade. E isto vem de um texto da Bíblia que nós vamos ler. Quem puder, abre na Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 14. Efésios capítulo 6, versículos 13 a 18. Desculpem, 13 a 18. E o apóstolo Paulo está aqui a falar de uma batalha que existe. Aqueles que realmente aceitam essa oferta de Cristo, depois, inadvertentemente, é assim que se diz, entram numa batalha. E porquê? Porque existe o mal neste mundo. Existe, no mundo espiritual, quem quer nos fazer mal e que luta contra Deus. E quando nós aceitamos a oferta de salvação de Deus, nós acabamos de declarar que estamos no lado de Deus. E começa a luta. O mal começa a lutar contra nós. E então aqui, o apóstolo Paulo, seguidor de Jesus Cristo, está-nos a dar algumas dicas de como resistir e lutar contra esse mal. E Paulo está aqui a ensinar que Deus dá a todos os seus crentes uma armadura espiritual para nós podermos batalhar contra o mal no mundo. Então estamos a falar sobre isso. Ok? E então vamos rapidamente ler este texto e vamos continuar. Eu tenho muito que vos dizer, e quando isso acontece, não sei se vocês quando veem YouTube, não é? E não têm muito tempo, vocês vão para o dobro da velocidade.
Eu faço isso muito. A minha esposa diz que ela não consegue acompanhar, é depressa demais. Mas eu já me habituei. E quando eu preciso dizer muita coisa em pouco tempo, eu também faço o mesmo. E então, mas os tradutores pediram, Peter, não faças isso, nós não conseguimos acompanhar. Mas mesmo quando há tradutores, a minha esposa diz, Peter, abranda. Às vezes é depressa demais. Muito bem. Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, ou retidão, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, vamos esperar aí. Já agora eu tenho que explicar que na Bíblia os santos não são aquelas pessoas a quem pessoas oram, a quem pessoas rezam. Na Bíblia os santos são os crentes. Porquê? Porque aceitaram Cristo Jesus como Salvador e agora Deus está a ajudá-los a aperfeiçoar a sua vida e eles estão-se a transformar mais santos nos olhos de Deus. Então Ele nos chama a nós santos. Não há uma categoria separada de santos lá que as pessoas podem orar. Não existe isto na Bíblia. Isso é completamente... não se encontra isso na Bíblia. Aliás, Deus até na Bíblia fala que há uma regra muito rigorosa que Deus tem, que quando uma pessoa morre, é completamente separada dos viventes. E não pode haver comunicação entre os viventes e os mortos. E quando há isso, ou as pessoas pensam que há, muitas vezes é falso, mas isso chama-se feitiçaria. Portanto, Deus não permite que nós tentamos falar com os mortos. E Ele não se agrada, nós estamos a orar aos mortos. E a Bíblia é clara que os mortos não conseguem ouvir as orações dos viventes. Aliás, o que acontece em muitas religiões é magia. Não é que agora uma pessoa como nós morre, vai para o céu e de repente e magicamente pode ouvir as orações de milhões de pessoas simultaneamente e responder a essas orações. É como se essa pessoa transformou-se em Deus. Mas isso é impossível. Essas pessoas que nós também amamos, Maria, José, António, estão no céu e estão a desfrutar da glória de Deus. E uma coisa que Deus não permite é que eles saibam o que se passa na terra. Porque se as pessoas pudessem ir para o céu e apercebessem o que se passa na terra, o céu não seria céu. Ficavam tristes, estão num lugar perfeito, não há pecado, estão perante os anjos e a glória de Deus. E agora podiam olhar para baixo e ver as pessoas a matarem-se, a violarem-se, a mentirem, a ser egoístas. O céu parava de ser céu. Então Deus diz, olha, vocês chegaram até aqui, agora podem descansar, podem desfrutar e não preocupam-se mais com o que se passa na terra. É isso que a Bíblia ensina. Mas Deus gosta imenso que as pessoas oram a Ele. E Ele sim sabe o que se passa na terra. E Ele, e só Ele, tem o poder de responder à oração. Só Ele é que pode realmente curar se alguém pedir, e Ele quiser curar. Porque nós não podemos exigir que Deus nos cure. Podemos pedir, e se é da vontade dele, Ele faz. Ele é a única pessoa que pode consolar o nosso coração. Ele é a única pessoa que pode ajudar-nos se precisarmos de alguma ajuda financeira. E assim sucessivamente. Então, se querem orar a alguém, oram a Deus. Há um ditado antigo, português, que eu aprendi de algumas pessoas idosas, e eu acho que não vou repetir bem, mas é qualquer coisa como, quando as coisas estão mesmo más, não se vai aos santos, vai-se a Deus. Há assim um ditado. E essa é a mensagem da Bíblia. Só que a Bíblia diz nunca se vai aos santos.
Deus faz uma divisão, viventes, mortos. Vai-se sempre a Deus. E Deus gosta. Jesus uma vez disse que é como um pai com uma criança. Quando a criança vem ter com o pai, oh pai, posso ter algo? O pai gosta. E gosta de dar. E Deus diz que Ele gosta também de dar aos seus filhos. Não é? E Jesus disse, quem é o pai que quando o filho pede pão, dá-lhe uma rocha? Qual é o pai que quando o filho pede um peixe, dá-lhe uma serpente? Não é assim. Então Deus gosta que nós oremos a Ele, que falamos com Ele, e Ele é o único que realmente tem o poder para responder. Mas antes de tudo, Ele quer resolver o problema do pecado. Porque isso realmente causa separação entre nós e Deus. Porque Deus é o extremo de altruísmo. O altruísmo é pensar sempre nos outros antes de nós mesmos. E o nosso egoísmo não é atraente a Deus. E então, Ele quer resolver isso antes de tudo. Vamos transformar o coração para que não sejamos egoístas. E só Ele pode fazer isso. E então, é isso que Ele quer fazer. Ok, vamos lá ver se consigo voltar ao nosso estudo. E já agora peço desculpa, porque eu também tenho que encontrar onde é que eu estou nos meus apontamentos. Está aqui. Ok. Então, nós temos falado sobre este cinto da verdade que nós temos que usar. E muitos pensam que aqui está-se a referir ao Evangelho, às boas novas que eu acabei de falar, que é a verdade, mas não é, porque neste texto Paulo já fala do Evangelho no capacete da salvação e nos sapatos da preparação do Evangelho, não é? O Evangelho da paz. Então, o Evangelho já está aqui incluído na armadura de Deus. Então, o que é este cinto da verdade? Eu creio que é toda a verdade. Inclui o Evangelho, inclui a doutrina bíblica, inclui toda a verdade. Por exemplo, quando o Senhor bate à porta e diz, olha, tu ainda não pagaste a renda. E nós podemos dizer, desculpa lá, e fazemos qualquer mentira. Ter o cinto da verdade quer dizer que nós não vamos mentir. Vamos dizer a verdade, custa o que custar. Mesmo que é vergonhoso. Não é desculpa, mas perdi o emprego. Ou desculpa, o meu carro avariou e eu achei que era necessário ter o carro, porque senão não posso ir ao emprego e depois mesmo não posso pagar a renda. Não é? Agora, a verdade pode ser que vocês foram tolos. E estavam na loja e viram uma televisão muito fixe. E compraram-na com o dinheiro que era da renda. Mesmo assim, não devemos mentir. Devemos dizer, olha, desculpa, eu fiz uma estupidez. Eu não fui sábio com o meu dinheiro. E comprei esta televisão em vez disso. Então, olha, vou ver se a loja recebe a devolução e vou-lhe dar o dinheiro. E se não, no próximo mês eu vou tentar pagar o dobro. Sempre dizer a verdade. Inconsequentemente. Isto quer dizer, independente das consequências. Dizemos sempre a verdade. E quando um crente sempre diz a verdade, custa o que custar, ganha uma reputação entre os seus colegas, os seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. E eles começam a dizer, olha, aquela pessoa sempre diz a verdade. Essa pessoa é de confiança. E isso é uma reputação muito boa. Para nós que representamos a Deus perante os outros, que eles saibam que nós somos sempre verdadeiros, custe o que custar. Às vezes, ser verdadeiro é mostrar a nossa ignorância. Às vezes, nós estamos a falar às pessoas da Bíblia, de Deus, e eles fazem-nos uma pergunta e nós não sabemos como responder. E muitas vezes nós inventamos lá uma resposta porque não queremos que eles pensem que nós nunca pensamos nessa pergunta. Estamos a mentir. Às vezes é melhor dizer, olha, boa pergunta, eu não sei. eu vou pesquisar isso e na próxima vez espero que tenha a resposta. Temos que ser sempre, 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 sempre verdadeiros. E
nos olhos de Deus, naquilo que Ele nos revelou através da Bíblia, não existe mentiras brancas. Ok? Mentiras brancas são aquelas mentiras pequenas que se diz que não faz mal a ninguém. Então, como não faz mal a ninguém, não é mau. Mas a Bíblia não ensina isso. Todas as mentiras são más. E Deus quer que nós nos cingimos. Cingir é de pôr um cinto à volta. Ok? Quer que nós nos cingimos com a verdade. Cinjamos. Eu, por acaso, ontem conjuguei um verbo muito difícil de conjugar e fiz sem ajuda. Mas hoje eu precisei de ajuda. Obrigado. A minha mãe era professora de português durante muitos anos. Portanto, imagino eu a crescer nos Estados Unidos e meus irmãos e estávamos a falar mais e mais inglês e menos português. E em casa eles exigiam que falássemos português. Mas com a influência inglesa nós começávamos a fazer erros em português. E para a minha mãe, que era uma professora rigorosa de português, isso era um pesadelo. Não é? Então ela estava sempre a corrigir-nos. Eu lembro uma vez que o meu irmão mais velho fez um erro gramatical qualquer e a minha mãe corrigiu. Diz, não é assim, quantas vezes é que eu já vos disse? Eu acho que era a palavra trouxe. Porque havia lá muitos açorianos e os açorianos tinham a mania de dizer trouxe. Eu trouxe, se era do passado, não é? E a minha mãe não é trouxe, é trouxe. E a minha mãe é açoriana, ok? Mas ela era rigorosa com a gramática. E então ela corrigiu e disse, quantas vezes aqui eu já não disse, não é assim? E depois o meu irmão mais pequeno, que quando fomos para a América era um bebê, não é? Portanto, ele é o pior no português, era. E então o meu irmão disse, ainda bem que eu não falei. Então, boa sorte a traduzirem isso. Muito bem. Então, vamos lá. Então nós falamos sobre como Deus quer que nós sejamos sempre verdadeiros e nós vemos isso na Bíblia muitas vezes e depois nós também fomos aos dicionários Primeirama, Porto Editora e um dicionário americano chamado Webster's, que foi escrito por um crente em 1828 e nós vimos as definições todas da verdade e como isso pode se aplicar em nossas vidas. E agora nós vamos começar a pegar nessa informação toda e ver como é que ela entra em nosso mundo verdadeiro. Vamos pegar no abstrato e colocar no concreto. Muito bem. Então, primeiramente, vamos ver o que é a relação que o mundo tem com a verdade. E quando eu falo do mundo, eu estou a usar a palavra da forma como a Bíblia usa a palavra. O mundo é aquele mundo que não tem Deus. Ok? Pode ser que não tem Deus porque ainda não ouviram da mensagem de Deus, ou pode ser também aqueles que ouviram a mensagem de Deus e rejeitaram. Então o mundo é aquelas pessoas que ainda são escravas ao seu pecado, ainda são escravas ao seu egoísmo e vivem para si mesmos. E para fazer isso muitas vezes mentem, não dizem a verdade, ok? Para o seu proveito e benefício. Ok? É raro alguém mentir para se prejudicar, não é? Então, qual é a relação que o mundo tem com a verdade? E realmente, o relacionamento estranho que o mundo tem com a verdade. Podem passar para o próximo slide, por favor. Então, o mundo finge que não há verdade ou que há muitas verdades que resultam na mesma, que não há verdade. Ok? Portanto, ou o mundo diz que tudo é relativo, então não há uma verdade. Se tu acreditas isto e tu acreditas o contrário, realmente não há verdade. Ou outros dizem que essa verdade e essa verdade, apesar de se contradizerem, são todas verdade. Isto chama-se pós-modernismo. Tudo é relativo. Então, se um diz que não há Deus, isso é a verdade. Se aquele diz há Deus, isso também é verdade. Se outro diz há muitos deuses, isso também é verdade. Se outros dizem não há Deus e também não há nós, isto é tudo a imaginação de não sei quem, também é verdade. Tudo é verdade. Apesar da lógica dizer que duas coisas que se contradizem não podem as duas ser verdade.
Essa é uma das posições que o mundo tem perante a verdade. E houve um homem na Bíblia, que não era crente, que refletiu essa maneira de pensar. E era o Senhor Pilatos. E esta é uma porção da Bíblia que diz, Pilatos disse, que é a verdade? Ele fez esta pergunta a Jesus. Mas ele não esperou pela resposta. Porque na mente dele, a resposta é que a verdade realmente não existe. Então ele fez a pergunta e dizendo isto, voltou até os judeus e a história continua. Ou seja, que é a verdade? E foi-se embora. Não há verdade. Não vale a pena procurar pela verdade. Ok? Essa é uma das posições do mundo. E a razão é porque o mundo realmente segue o seu pai, Satanás. Temos aqui uma porção da Bíblia. Satanás é realmente o máximo da maldade, não é? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando alguém está a mentir, quer que queira, quer que não, está a seguir Satanás. Ok? Porque ele foi o primeiro mentiroso e ele é que deu esse primeiro exemplo de mentira. Então, Jesus nos ensina isto, que isto é uma das posições do mundo, que ele não quer que nós tenhamos. Também diz que o mundo odeia a verdade e não quer saber a verdade. Diz aqui o Espírito de verdade, falando de Deus, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, aquelas pessoas que aceitaram a oferta de Jesus Cristo, agora realmente têm um relacionamento positivo com a verdade. Mas o mundo, aqueles que não estão em Cristo, realmente não sabem o que é verdade e quando lhes é apresentada, a primeira reação deles é de odiar essa verdade. Vamos para o próximo slide. Muitos no mundo querem continuar a viver na mentira, rejeitando a verdade. E temos aqui outra passagem bíblica, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é verdade? Pessoas que fazem maldades não querem que os outros façam que conhecem as suas maldades. Preferem as trevas do que a luz. A luz ilumina. Não é? A luz ilumina. Nós temos um quarto muito sujo, e se não houver janelas, e está a luz desligada, nós até pensamos, o quarto está mais ou menos limpo. Mas se alguém ligar o interruptor, eu preciso vir aqui limpar este quarto. Agora já se vê a sujidade. O mundo odeia o crente porque ele habita na verdade e no próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E, ultimamente, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Realmente há um ódio, e nós todos que somos crentes, e tentamos viver a vida cristã lá fora, nós todos temos sentido, não é? Algum desconforto, porque muitas pessoas acham-nos estranho, muitas pessoas até realmente nos odeiam e até causam-nos problemas, ok? Por causa disso. E Jesus está a dizer, olha, se há alguma consolação, eles odiaram a mim antes de vocês. E a mim até crucificaram, ok? Então, ele quer nos consolar. Vamos para o próximo slide, por favor. Ok? Mesmo assim, às vezes a tendência do crente é, pronto, eu desisto. Eu não vou viver mais pela verdade. Eu vou fazer como o mundo faz para eles não me incomodarem mais. Mas a palavra de Deus, não façam isso. Sejam fiéis, sejam consistentes. O crente não deve aliar-se com o mundo. Então temos aqui assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E continua a falar. Eu vou ter que saltar algumas coisas para poupar tempo. Talvez vamos aqui para o C. Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas vou parar por aí. Portanto, Jesus Cristo está aqui a dizer para nós não amarmos o mundo. O que é que o mundo ama? Tudo o que é de mal. A mentira, inclusive. Então, vamos afastar-nos disso. Vamos para o próximo slide. E vamos ver alguns exemplos da mentira na Bíblia. No mundo. Eu vou saltar essa porção. Se puderem ir até a parte diz o que a Bíblia diz sobre a verdade. Porque essa secção é muito boa e vamos fazer de facto, mas mais tarde, está bem? Saltam por isso até chegar a 5v, 5 romano, o que a Bíblia diz sobre a mentira. Portanto, nós já vimos o que é que o mundo pensa da mentira. Então nós vamos agora ver o que é que a Bíblia diz sobre a mentira. Ok? E como eu já vos disse, o padrão de Deus, o standard de Deus é altíssimo. Então nós vemos aqui em Romanos 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o mundo transforma as verdades de Deus em mentiras. E eles acabam por dar mais honra ao que Deus criou do que ao Deus que criou. Eu vou só dar um exemplo simples. Isto está a falar de muitas coisas aqui, se vermos o contexto. Inclusive a moralidade e a imoralidade. Mas pensamos em documentários que se vê na televisão. E quantas vezes se ouve, quando estão a falar de alguma coisa da natureza, como é complexa, e como é perfeita, e como uma coisa é simbiótica, e está-se a dar bem, está esta coisa, mas já há este outro elemento, talvez no mar, que faz com que este peixe faz qualquer coisa, e este peixe faz outra coisa, que faz com que esta outra criatura consiga viver, não é? Estes estão a produzir oxigênio, os outros estão a respirar o oxigênio. As árvores que respiram carvão, tirando o carvão do ar, e depois aspiram oxigênio para nós respiramos. E há muitas coisas destas natureza. A natureza é absolutamente fantástica. E vemos estes documentários e eles a darem glória à natureza. Como se a natureza é que pensou nisto tudo e fez isso de si mesmo. Por si mesmo. Estão a dar, honrarem mais a criatura do que o Criador. Há inteligência na criação. Há muita inteligência. O ADN é basicamente um programa de computador. Muito complexo. Eu tenho aqui um relógio de corda e acho que não há aqui ninguém neste salão que diria que houve uma explosão qualquer e depois de milhões de anos isto surgiu. Qualquer pessoa olha para isto e diz, olha, houve um engenheiro, houve alguém que foi buscar materiais crus, houve alguém que refinou estes materiais, houve fábricas que criaram as peças e houve pessoas inteligentes que puseram isto tudo junto e com muita inteligência surgiu este relógio. Mas nós olhamos para a natureza e vemos muita complexidade e como tudo bate certo e tudo funciona uma coisa com a outra, e depois dizemos que a natureza é maravilhosa. Até ouve-se esta expressão, que a natureza, às vezes dizem, a evolução fez com que, como se a evolução fosse uma pessoa. Como se a natureza fosse uma pessoa que pensa e que imagina e que cria. Mas não é. Mas há uma pessoa, entre aspas, Deus. Então estão a honrar a criação e não o Criador. E isso é uma forma de mentir. Não é?
Porque se eu vos disser, olha, isto aconteceu por acaso, sério, isto aconteceu por acaso, o que é que vocês diziam de mim? Mentiroso. Então, quando alguém olha para este mundo tão complexo, que tão obviamente houve uma inteligência grande atrás disto tudo, e dizem, foi por acaso, quer que queiram, quer que não, estão a mentir. E quem é mais insultado foi aquele que, com muito cuidado, criou isto tudo. E com muito amor. Então, é isto que este versículo está a dizer. Deus deixará ficar preso na mentira quem insistir nela. É um princípio bíblico. Há pessoas que, apesar de serem apresentadas a verdade, se insistirem na mentira, insistirem na mentira, insistirem na mentira, a certa altura Deus vai dizer, ok, é o que tu queres, não te vou incomodar mais. E vais ficar na mentira. Ficas trancado, a tua mentalidade fica trancada nisso. E isso é uma posição muito má, que ninguém de nós queremos. E com isso vai um aviso, que se estão a ouvir a verdade, e sabem que estão a ouvir a verdade, não a rejeitam demasiadamente. Porque a certa altura Deus nem vai vos deixar acreditar na verdade. E vai vos deixar na mentira. É um aviso de Deus. Muito bem, vamos para o próximo slide. A Bíblia diz que a verdade é absoluta. Hoje em dia, muitos dizem que a verdade é relativa. Ou, como já falei, que não há verdade realmente. E uma coisa que dizem muitos, especialmente nas universidades, agora, parece que as universidades vão buscar professores, eu espero que não há aqui um professor universitário que vai ficar ofendido, mas parece que muitos dos professores universitários vêm dos asilos dos malucos, porque ensinam coisas tão ridículas. E o problema é que os nossos filhos que vão para as universidades acreditam nessas coisas. Não é que qualquer pessoa com sentido comum, isto não é verdade, isto não corresponde à verdade. Uma das definições que nós vimos nos dicionários ontem, uma definição de verdade é aquilo que corresponde, portanto, como é que era exatamente? Uma ideia que corresponde ao objeto. Ok? Por exemplo, se eu disser eu tenho sapatos vermelhos, eu expressei uma ideia. Os meus sapatos não são vermelhos. Então é mentira. Mas se eu disser eu tenho sapatos pretos, a minha ideia que eu falei corresponde ao objeto. Então isso é verdade. Está no dicionário. E há pessoas que estão a dizer coisas que não são verdades, que não correspondem ao objeto, e dizer isso é verdade. E não é. E há outra passagem bíblica que eu não pus aqui, em que Deus diz, maldito o homem que diz que o bom é mau e o mau é bom. A verdade é absoluta. Não é? Ou os meus sapatos são pretos, já não são. Não é? Ou isto está aqui e não está. Eu posso dizer, olha, este púlpito não existe, é só minha imaginação. Não é? Então, com a minha imaginação, eu vou aqui bater com a minha cabeça com força para vos provar que não está aqui na verdade. Isto não existe, a minha imaginação. Vou aqui bater com a cabeça e depois eu começo a sangrar e ok. Talvez o púlpito está mesmo ali. Realmente é verdade. Não é? A verdade é absoluta. A verdade é absoluta. Há uma seita pequena em que eles dizem que tudo é a nossa imaginação, especialmente o mal. Eles têm muita tristeza pelo mal que há no mundo. Então, para resolver isto, eles dizem o mal não existe, é só a nossa imaginação. E esse mal, inclusive, é a doença. Então, há uma anedota que se conta que há um rapaz que estava a chorar na rua. Então, um homem que era crente aproximou-se do rapaz e disse, então, por que estás aí a chorar? E este rapaz, a sua família era dessa seita. E ele disse, eu estou a chorar porque o meu pai está doente. Desculpa, o homem não era crente, o homem que era da seita. O rapaz não era. Então o homem disse, olha, meu menino, o mal não existe, é só nossa imaginação. Vai lá para casa e diz ao teu pai que ele não está doente, ele só pensa que está doente. Ele que imagina que está bem e logo fica bem.
Então, é verdade. O menino ficou feliz e foi para casa. No próximo dia, o homem estava a passar por ali e estava lá o menino outra vez a chorar. Ele disse, então, o que é que se passa? O meu pai está pior. Eu disse, não está não. É só a imaginação dele. Volta para casa e diz ao teu pai que é só a sua imaginação. Ok? Vai lá, ele vai ficar melhor. Depois, no próximo dia, ele viu lá e estava lá o rapaz outra vez. Esta vez estava a chorar com força. Ele veio ter com o rapaz. Disse, agora o que é que se passa? Ele disse, o meu pai pensa que está morto. Ok? Eles dizem que há duas... como é que é? Há duas verdades inegáveis na vida. A morte e as taxas, não é? Então, na Bíblia, a verdade é absoluta. Não é relativa. E isto aplica-se especialmente à moralidade. O que é errado, sempre. Ok? Mas se eu mentir, não tenho que pagar tantas taxas. Errado. Não é? A verdade é absoluta. Se Deus diz que algo é errado sempre. É absoluta. Não é? A tua palavra é verdade desde o princípio, diz a Bíblia. E cada um dos teus juízes dura para sempre. Se Deus julgou e disse, este comportamento é errado, esse julgamento de Deus dura para sempre. É sempre errado. A outra tradução bíblica diz, a soma da tua palavra é a verdade. Temos outra passagem aqui em que mostra que Deus gosta da verdade. Deus é Espírito e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Seríamos tolos se nos aproximássemos a Deus em oração e nessa oração tentássemos mentir a Deus. Ok? Deus não aceita isso. E Deus conhece os corações. Deus quer que todos sejam verdadeiros. Diz a Bíblia, estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade. Número 1. Falai a verdade. Cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E está a falar de governadores, essa segunda parte. As portas, na Bíblia e no mundo antigo, significava os líderes, porque muitas vezes os líderes tinham as suas reuniões às portas da cidade, as portas principais da cidade. É lá que faziam os seus julgamentos e tudo mais. Então, é uma ordem para os políticos, para executarem juízo de verdade. Acho que ninguém tem dúvidas que muitos dos políticos são corruptos. Não é verdade. Deus está a dizer que isso é mau, sempre. Ok? Ele diz para falar a verdade. Para nós falarmos a verdade, temos que pensar a verdade. Se nós não temos verdade em nossa mente e nosso coração, o que sai da boca é o que está no coração. Então, em um exercício, nós sempre nos abraçarmos a verdade com a nossa mente. E se fizermos isso, o que sai da boca vai ser verdade. Ok? Vamos para o próximo slide. Uma coisa interessante é que enquanto Jesus andava na Terra, e Jesus, não há dúvidas, era Deus que se fez homem, ele disse o seguinte, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é que isso significa? Muitas vezes na Bíblia, luz é uma representação de verdade. Ok? Até temos algumas músicas, eu vi a luz, eu vi a luz. Quer dizer, eu vi a verdade. Okay? Porque a luz ilumina. Noutra altura, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele diz, eu sou a verdade. Deus é a verdade. Lembra-se que eu disse que o pecado é tudo o que é contrário ao caráter de Deus. E um dos caráteres de Deus é que Ele é a verdade. Deus não consegue mentir, é contra a sua natureza. Por exemplo, temos aqui o Blake e ele teve um incidente na praia
em que ele foi-se abaixo na água, quase que se afogou. Qual era o problema? Ele não podia respirar debaixo da água. Qual é o problema? Os peixes fazem. Porque a nossa natureza não nos permite respirar por baixo da água. A natureza de Deus é tal que ele não consegue pecar. Da mesma forma como eu não posso ir por baixo da água, sem equipamento, não é? E respirar. Não posso. Não é da minha natureza. E a natureza de Deus é tal que ele é verdade. Ele é a verdade. Ele não consegue mentir. Ele quer que nós refletamos. Ok. Reflitamos. Essa verdade. Ele é a verdade. Nós vamos refletir essa verdade. Se realmente amamos a Ele. Ok? Muito bem. Outra coisa que Jesus disse que é muito interessante, e vou só soltar aqui para outra coisa, que o tempo passa. Jesus diz que se nós conhecermos a verdade vos libertará. E todo mundo, mesmo pessoas que não são crentes, gostam desta frase, a verdade vos libertará. Ouve-se isso nos filmes, na música, e muita gente nem sabe que isso são as palavras de Jesus, que eles foram buscar isso à Bíblia. A verdade liberta. A verdade liberta. Há pessoas que têm problemas psicológicos e uma das razões é que eles estão a mentir a si mesmos. E que o que anda na cabeça não corresponde à verdade. E a solução dos psicólogos é de pouco a pouco ajudá-los a ver a verdade. E quando a sua mente finalmente está alinhada com a verdade cá fora, eles ficam bem. Não é? E então a verdade liberta. Também para quem está habituado a mentir, e há pessoas que são compulsivamente mentirosas, é um trabalhão. Porque eles têm que lembrar que foi a mentira que eu disse. Não é? O que é que eu disse? Disse que foi a minha tia que morreu ou foi a minha avó? Não é? A última vez que eu queria sair do trabalho, não é? E às vezes eles falham, porque não se lembram que foi a mentira. Dizem, olha, a minha avó maternal morreu. E o patrão disse, então... Ela não morreu há 3 semanas. Eu não te dei tempo fora do trabalho para ir ao funeral dela. Eu disse a minha avó maternal. Não, é a minha avó paternal, desculpa. Então eles estão sempre a trabalhar e aflitos. É uma aflição para eles. Porque mentem tantas vezes, dizem histórias de si mesmos que não são verdadeiras. Não é? Se querem assistir uma festa de mentiras e de exageros, não é? Há certos lugares em quase todas as aldeias em que há um banco e os velhotes vão lá e assentam-se. E passam lá horas a contar histórias sobre si mesmos. Não é? Então, vão ouvir as histórias mais exageradas e interessantes que existem. Muito bem. Então, a verdade liberta. Vamos para o próximo slide. Então, o crente deve sempre dizer a verdade. Não é? Há aqui uma passagem muito bonita. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo ou reto, o que é certo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, de boa reputação. Se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Se pensarmos nestas coisas, isso vai ser o conteúdo daquilo que falamos também. Não é? Eu parei de ver as notícias. As notícias é só porcaria, é só negatividade, é só do pior. E as pessoas, isso enche, e pessoas ficam preocupadas até. E às vezes estou a falar com algumas pessoas lá da nossa zona, é tão triste o que aconteceu, e estão obcecados com isso. E eu disse, sabes, eu estou a falar, não sei nada. Então não viu as notícias? Eu disse, não vejo as notícias. Não vejo notícias. Não, porque o que é que são as notícias? É a escolha de conteúdo de alguém que diz isto é importante para tu saberes. E eu quero escolher para mim mesmo o que é importante para eu saber. Não é? E às vezes estou preocupado com qualquer problema que está do outro lado do mundo quando eu tenho problemas na minha vizinhança. E eu devia estar mais preocupado com isso porque está ao meu alcance. O que está a passar do outro lado do mundo não está ao meu alcance.
E muitas vezes isto só ocupa a nossa mente com coisas que realmente nós devemos ocupá-las com outras. E também porque é tão negativo, não é? Tudo que é puro, tudo que é etc, não é? Eu não concordo com pessoas verem filmes de horror, filmes de gangues e que mostra o lado pior da vida. Muitos filmes feitos em Portugal é assim, é do piorio, podridão. E a pessoa vê isso e está a um terço do filme e já está enjoado com isso, drogas e isto e aquilo. Que tal filmes que nos inspiram, não é, no bem, não é? Vamos encher a mente com essas coisas. E se quiserem mesmo encher a mente com o bom, esqueçam-os dos filmes, leiam a Bíblia. A Bíblia é mesmo do bom. Muito bem. Pois diz aqui, mas nós falando a verdade em amor, em tudo cresçamos para dentro dele, o qual é a cabeça, a saber, o Cristo. Agora vocês dizem, uou, isso é um bocado estranho a gramática aqui. Isto é uma tradução da Bíblia literal. Portanto, a Bíblia foi escrita em hebreu e em grego, e então nós temos as nossas traduções que traduzem para linguagem que nós percebemos bem. Mas também há Bíblias literais, que é muito bom, porque assim nós vemos o que é que diz exatamente na língua original. Então temos aqui uma palavra que no grego é tudo uma palavra, mas em português são 3 palavras, falando a verdade. Mas nós, falando a verdade, em amor, em tudo cresçamos para Ele, dentro dele é o literal, não é? E então aqui o principal é, falemos o amor. Falemos em amor. Falemos a verdade em amor. Porque às vezes a verdade é dura. E há pessoas que são crentes e dizem, eu tenho que ser sempre verdadeiro, mas às vezes são um bocado brutos com a verdade. Usam a verdade como se fosse um clube. Papau! E Deus diz, não se usa a verdade assim. Usa-se a verdade com amor. Não é? Muito bem, vamos para o próximo slide. A que horas é que eu comecei? E a que horas é que eu devo acabar? Já? Ok. Por causa das horas, para algum... Sim. Ok. Talvez este é o último da secção. Se é? Mas eu ficava aqui o dia todo. Sim. Acho que vou parar aqui. Porque aqui vamos falar sobre o facto que o crente deve sempre falar e viver a verdade. E isso, eu preciso explicar isto bem. Ok? E depois a próxima secção, pode ir para o próximo slide, vamos só dar a eles uma dica, assim eles voltam, vão dizer, uau, vai ser tão bom que eu vou voltar. Estou a brincar. Mas a próxima parte é que também o crente tem o dever de sempre contrariar a mentira. Muitas vezes nós queremos, ok, eu vou dizer a verdade, mas quando estamos abordados com a mentira, ou a mentira está em nosso redor, eu não vou envolver. Isso é cobardice. A Bíblia quer que nós confrontemos a verdade. A mentira. Ok? E essa é uma parte mais difícil para os crentes. Não é? Porque exige um pouco de coragem. E às vezes muita coragem. Ok? Então, vamos falar nessas coisas quando nós voltarmos. Está bem? Então, eu vou largar o púlpito. Ok? E deixar outra pessoa. Muito obrigado pela vossa atenção.